Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes e nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas aqui ligadas ao livro de Josué, do nosso Através da Bíblia. O ponto aqui é apresentar aquela questão que é exatamente o fato de Acã ser aquele que foi disciplinado, né? Então, Deus viu aquilo que Acã fez e traz uma resposta para isso. E como eu queria chamar a atenção aqui, Deus manda chamar Acã e diz, pela manhã, pois vos chegarei segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas. E a casa que o Senhor designar se chegará por homem. Se chegará homem por homem. Você consegue perceber que essa multidão aí Deus está vendo esse carinha aí, Acã. E desse povo todo vão chegar as tribos, e da tribo vai chegar as famílias, e das famílias vão chegar as casas das famílias, e das casas das famílias vai haver uma pessoa. Ou seja, a gente está vendo que Deus está colocando um microscópio, né? Ele está colocando uma sonda, uma forma de mostrar para as pessoas que Deus não se perde no meio da multidão, certo? Deus não se perde no meio de tudo isso. Na verdade, Deus, ele cobra do povo segundo o que cada um fez. E aí a gente chega no verso 16, então. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos. E caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Mais uma vez, você vê que essa relação do geral para o particular, ela permanece. Deus lá do geral diz, vocês pecaram contra mim. E depois diz, vocês estão escondendo as coisas lá debaixo da coberta de vocês. Depois ele diz, olha, faça chegar os homens, as tribos, e das tribos as casas, as famílias, e das famílias as casas, e das casas os homens. E aí ele fala agora o nome de cada um, a tribo de Judá, e daí Zabdi, finalmente, aliás, a tribo de Judá, a família dos Zeraitas, a casa de Zabdi, e no caso aí, o homem, né, sendo ele Acã. E aí ele volta, né, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. E declara-me agora o que fizeste, não me ocultes, Porque Josué está ali falando agora com Acã. E o que Acã responde, né? O que Acã responde? Ele diz, respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata e uma barra de ouro, do peso de 50 siclos, cobicei-os, e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Eles estão escondidos no meio da minha tenda, a prata por baixo. Essas coisas estão escondidas, do mesmo jeito que Deus disse que estavam. Deus estava vendo. Não importa o quanto a gente tente esconder, não importa o quanto a gente tente camuflar, não importa quais palavras belas a gente tente usar para camuflar essa realidade de pecado do nosso coração, não adianta, Deus continua vendo. Não adianta a gente lutar contra isso. Deus continua vendo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda
e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Você consegue ver que é uma cena muito pesada. Acã foi aquele que tentou esconder todo o seu pecado, e o seu pecado finalmente foi revelado para toda a comunidade de Israel. Certamente não foi uma realidade muito fácil, não deve ter sido uma cena muito boa de se ver. Na verdade, parece ter sido uma cena muito triste de se notar, porque esse homem deveria estar profundamente envergonhado. Todo mundo estava vendo, ele foi chamado tribo, família, casa e finalmente até ele. E ele ali está tendo que revelar o seu pecado para todos. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. Nós temos esse texto aqui no versículo 25, aqui na NVI, que tem: por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. O texto sobre Acã é um texto muito, muito pesado e que deveria nos fazer refletir de fato. Ele está dizendo: por que você fez isso contra nós, povo de Israel? O nosso pecado não é só nosso. A nossa bênção também não é só nossa. Nós temos a tendência de achar que a nossa vida é assim, ela é sozinha, a gente é cada um por si e Deus por todos. É uma relação, uma sensação de que você não deve satisfação a ninguém, como se a sua vida é somente sua e ninguém pode falar nada porque a vida é assim mesmo. Mas não. O que nós temos aqui é um homem que de fato entendeu, aliás, que Deus fez com que ele entendesse e está fazendo com que toda a comunidade de Israel entenda o quanto ele pecou. E aí nós temos ele dizendo: por que você nos trouxe essa desgraça? Quando nós pecamos e não tratamos os nossos pecados, nós estamos trazendo uma desgraça, ou seja, nós estamos conturbando, trazendo uma desgraça não somente para nós. A nossa família sofre com o nosso pecado, a nossa igreja sofre com o nosso pecado, as pessoas do nosso trabalho sofrem com o nosso pecado. A nossa comunidade sofre, e especialmente a igreja do Senhor Jesus Cristo, o evangelho como um todo, sofre por causa do nosso pecado. Mas nós, aqui do século 21, ocidentais principalmente, que temos uma perspectiva da vida muito individualista, dizem que, e de fato, a cultura oriental ela é muito mais voltada para o todo, às vezes até demais, a gente sabe que tem essa perspectiva também. Mas há um ponto aí, há um ponto que nós somos muito inferiores aos orientais em termos de cultura, que é essa perspectiva individualista. É você sozinho, você vai lá e parece que os seus atos não fazem muita diferença para a comunidade. Faz. E aí, a ironia é um texto irônico e ao mesmo tempo um texto que precisa ser considerado. Você trouxe desgraça para o povo de Israel, ele diz, por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. Hoje o Senhor vai causar desgraça para você. Você quis trazer desgraça para o povo. Não é que é bem que ele quis, assim, no sentido de que ele deliberadamente queria trazer uma desgraça para o povo. Não, ele pecou, ele fez além do que... Ele passou dos limites, ele não cumpriu aquilo que Deus esperava dele. Pois é, ele causou uma desgraça para o povo. Mas aí Josué diz: o Senhor
hoje vai te trazer desgraça. Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E o que nós temos adiante é: e todo Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-los, queimou-os, levantando sobre ele um montão de pedras. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o fulgor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até ao dia de hoje. Então, como você pode ver, o que aconteceu o que aconteceu aqui com Acã fala muito, né, de fato, sobre essa situação, né? O Vale de Acor, ele tem uma ideia no hebraico de uma palavra que parece com a ideia de problema, assim, o vale em que a palavra problema apareceu, né? Alguém pode perguntar também, na verdade, o que a gente tem também é que a gente tem aí eles, né, e queimou-os, para apedrejá-los, depois de apedrejá-los, queimou-os. Aí tem uma relação ligada aí a essa palavra, a eles, né, os, tá no plural. E a questão é, né, a palavra eles, aí os, né, o pronome oblíquo os, presumivelmente inclui aos filhos de Acã, né, mas há algum espaço aí para uma incerteza, porque só diz que ele foi coberto, né, como a gente vê aqui, ó. Todo Israel o apedrejou, queimou, levantaram sobre ele um montão de pedras. Então, provavelmente diz respeito não só a ele, mas às coisas que ele encobriu, né? Então, é bem provável que isso que seja relacionado a isso. E também não há uma menção à esposa de Acã, né? Então, provavelmente, de fato, é o fato que ele foi sozinho, né? Ele foi apedrejado sozinho e coberto com pedras, juntamente com aquilo que ele tinha pegado para si. O ponto aqui é mostrar que Deus não trata de forma leve o pecado. Alguém pode olhar mais uma vez para essa situação, para esse ponto, né? E achar que é algo muito pesado, né? Nós estamos vendo aí algo muito pesado acontecer. Nós estamos vendo Acã, um homem que pecou, ser apedrejado, mas que coisa horrível, né? Eu quero novamente trazer aquela perspectiva que eu apresentei anteriormente com relação ao extermínio dos cananeus. Será que foi só isso? Será que a gente só analisa a partir dessa perspectiva? Ou a gente analisa também a partir da perspectiva de que nós temos um Deus que está sendo ofendido? Um Deus que está mostrando para todo esse povo o quanto ele odeia o pecado, o quanto ele não suporta esse tipo de atitude de um homem encobrindo o seu pecado diante de toda uma sociedade, de toda uma comunidade. Na verdade, o nosso foco, né, a nossa mente e também o nosso coração devem estar voltados para aquele que foi ofendido, e foi ofendido grandemente. Um outro ponto a se salientar aqui é a consequência do nosso pecado. O nosso pecado, ele não pode ser tratado como uma coisa pequena, como uma coisa de só menos importância. Deus não trata assim o nosso pecado. Foi assim que ele tratou esse homem. Esse homem foi tratado com a gravidade que aquilo que ele fez representava. Qual? Que gravidade? O tamanho do seu pecado. E isso mostra pra gente que nós não somos de forma alguma isentos da gravidade do nosso pecado, que nós não somos isentos da punição da parte de Deus e que Deus nunca vai tratar o pecado como uma coisa pequena. O nosso pecado é um pecado comunitário, sim. Pessoas sofrem, uma família inteira sofre por conta do nosso pecado,
e porque nós, não por conta de qualquer outra coisa, senão pelo fato de que nós estamos desobedecendo ao próprio Deus. Não é a qualquer pessoa que nós estamos desobedecendo, é o Deus de Israel, o Senhor dos senhores. Então é por isso que o nosso pecado não pode ser tratado como algo de menos importância. Esse é o aspecto que a gente precisa entender. Mas claro que há um espaço para a gente tratar o nosso pecado. Há um espaço para a gente encarar a nossa vida espiritual. Não precisa não precisa chegar a esse ponto de toda uma comunidade saber o que você fez. Você pode olhar para o seu pecado hoje. Porque nós temos um sacerdote que apresenta as nossas petições diante de Deus Pai. Nós temos um sacerdote que morreu em nosso favor. Então a gente não precisa que as pessoas olhem todas elas juntas para o nosso pecado e a gente gerar toda essa vergonha para tanta gente. Por que a gente não trata o nosso pecado hoje? Talvez, eu não sei, mas talvez Acã poderia ter feito isso e depois ter se arrependido e falado para Josué. Eu não sei bem, a gente não tem como saber. Mas uma coisa a gente pode saber com relação a nós mesmos, a nossa própria realidade hoje. Qual é? Eu posso tratar o meu pecado diante de Cristo. Eu posso tratar o meu pecado diante do Senhor Jesus Cristo. E Ele me perdoar pelo meu pecado. E aí o meu pecado ser tratado. E o que é tratar o pecado? Tratar o pecado é chegar para Cristo e dizer: Senhor, eu pequei. Foi isso aqui que eu fiz. Eu cometi esses erros. Eu falhei nesses pontos. Senhor, tem misericórdia de mim. É não tratar a nossa vida espiritual como algo assim, sabe? Tanto faz. Acã foi esse que agiu de forma negligente sobre a sua vida espiritual. Quantos de nós acabam vivendo assim, uma vida que não considera o seu próprio pecado, que não considera a gravidade daquilo que faz? E por último, o que eu quero chamar a atenção em relação a esse capítulo 7, depois que isso aconteceu, o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. O pecado foi tratado, Deus tomou aquilo como algo tratado para ele também. Deus tirou, apagou o furor da sua ira. Era Acã. E é hora da gente pensar, será que não tem um pecado no nosso meio? E não só isso, olhar para o nosso próprio pecado, nosso próprio coração. Lembra que eu falei? Vamos olhar para o nosso coração. Deve ter mais gente deve ter mais gente sofrendo. O meu pecado não é somente a respeito de mim mesmo. Meu pecado afeta os meus filhos, meu pecado afeta a minha esposa, meu pecado afeta a minha família, todinho, minha igreja e tudo isso. Essa história de Acã, ela é muito importante de ser considerada dentro da nossa própria vida espiritual. Sim, vale a pena a gente considerar isso aí. Agora chegando aqui finalmente no capítulo 8, a gente tem aqui o versículo 1, né? Agora a gente vai entrar em um outro ponto, né? O renovado favor de Javé para Israel efetua a vitória completa contra Ai e sua aliada Betel, conforme a sua promessa. Então, aqui dentro desse aspecto, nós chegamos ao fato de que lembra que Ai não tinha sido destruída, embora o exército de Israel fosse suficiente para derrotar o exército de Ai, mas exatamente por causa do pecado de Acã,
todo o povo de Israel não conseguiu ir adiante. E agora a gente vê o povo recebendo mais essa instrução, especificamente Josué, né? A gente tem: disse o Senhor a Josué, não temas nem te aterrorizes. Não tema nem te aterrorizes. Toma contigo toda a gente de guerra, dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então você vê que agora a gente tem uma pequena mudança na forma como eles haveriam de chegar, né, para essa nova investida, né? Como é que isso vai acontecer? Deus tem o direito, né, de determinar a natureza e o tamanho, né, da destruição em qualquer circunstância, né? Então, o que ele vai fazer aqui, na verdade, é uma permissão para tomar algum despojo, né? As anteriores não, agora eles podem tomar algum despojo. Mas antes disso, o que eu queria chamar a atenção é exatamente o fato de que ele diz: olha, não temas nem não te aterrorizes. Deus já tirou a sua ira. Deus já tirou a ira daquela situação. Não tema, não se aterrorize. Toma contigo toda essa gente de guerra, dispõe-te e sobe a Ai. É como se Deus dissesse: ô Josué, o que tinha de mais complicado já foi resolvido. O que tinha de complicado já foi resolvido, Josué. Então agora você não precisa mais de toda essa pressão sobre você. Não tema, nem te aterrorizes. Então, é como se Deus fala para Josué, como eu estava falando, né? Não tema nem se aterrorize, não tem mais o que temer, Josué. Já foi resolvida a dificuldade. Toma contigo toda a gente de guerra, dispõe, sobe a Ai, e eu te entreguei nas tuas mãos o rei de Ai. Para mim isso é muito relevante, certo? É muito relevante, porque o que a gente tem aí é Deus dizendo para Josué: olha, já está entregue. Você vai lá, mas eu já estou lhe dizendo, né? É quase como ele ir começar um campeonato, mas ele já está sabendo: ó, você vai ganhar esse campeonato. Jogue aí, mas você vai ganhar. Está entregue nas tuas mãos. Eu entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. E aí ele diz: farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei. Você vai derrotar. Somente que para vós outros saqueareis, como ele diz aí. Então, saquear, na verdade, o que ele está querendo dizer é que dessa vez eles vão poder retirar os despojos, né? Porque o que é interessante, né? É que dessa vez eles vão poder se apossar dos despojos e dos animais. Então, o que a gente está notando aqui é que, qual é a ironia disso? É que em uma batalha anterior não se poderia levar os despojos. Por quê? Porque Deus não quis. E agora? Agora eles podem tomar posse de algo que eles haviam conquistado. Eles podiam tomar os despojos agora. Por quê? Porque Deus quis. E o ponto então nunca vai ser uma boa opção você desobedecer a Deus. Nunca vai ser uma boa opção, uma opção inteligente, uma opção sadia, uma opção que faça algum sentido. Por quê? Porque Deus sabe muito melhor do que nós o que deve ser feito. Então nós não deveríamos ser aqueles que vão sempre tentar fazer um joguinho ali naquilo que Deus espera de nós.
tentar dar aquela, fazer do jeito que a gente acha melhor, sabe? Deus sabe o que é melhor. No caso aqui tá aí, na outra cidade, Deus já permite, tá aqui, agora você pode pegar os despojos. Jericó não, Ai pode. Por quê? Porque Deus quis. E o que eu tenho que fazer? E eu e você também? Obedecer e pronto. Mas o que a gente não pode fazer é achar, se eu desobedecer, vai ser melhor. Eu vou ter mais prazer, eu vou ter mais alegria, eu vou ter mais felicidade, eu vou ter mais dinheiro, eu vou ter mais segurança, eu vou ter mais conforto, eu vou ter mais inteligência, eu vou conhecer mais pessoas. Se eu desobedecer, vai ser uma melhor opção. Não vai estar provado aqui com Acã, que na outra cidade já poderia se tomar os despojos. Poderíamos falar mais acerca disso, mas por enquanto ficamos por aqui. Que Deus nos abençoe, nos ajude e até a próxima aula. Valeu!